Eu convido os irmãos a se colocarem de pés para que nós possamos ler a palavra de Deus. Em Juízes, no capítulo 2 e no versículo 10. Vou falar um pouquinho sobre o que a Silvia nos convidou a fazer hoje, sermos missionários aonde nós estivermos. Diz assim a palavra do Senhor: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração pós eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Amém. Só esse versículo. Os irmãos podem tomar seus assentos. Bom, essa passagem que a gente está lendo aqui, o livro de Juízes, ele é o começo da história de Israel na terra de Canaã, né? Israel, que era a pequena descendência de Jacó, que depois veio a mudar o seu nome, o anjo mudou o seu nome para Israel. Essa descendência que foi para o Egito, e lá no Egito se transformou numa grande nação, mas sendo escravizada pelos faraós, por aquela outra nação. Eles serviram ao Egito por 400 anos. Eles foram cativos, tiveram a sua liberdade trancafiada, perdida por 400 anos no Egito. Mas o Senhor, diz a palavra de Deus, que Ele ouviu o clamor do povo de Israel e do quanto ele estava sofrendo no Egito, e levantou Moisés. Deus chamou a Moisés, e Moisés, com a autoridade de Deus, ele enfrentou o faraó em 10 pragas, que nós conhecemos muito bem a história. E na última praga, onde foi celebrada a primeira Páscoa, ali o povo conseguiu sair do Egito. O povo saiu do Egito e foi para o deserto. No deserto eles ficaram 40 anos. Nestes 40 anos, Moisés ele recebeu de Deus no monte, onde ele ficou por 40 dias, leis do Senhor. E estas leis, ele desceu do monte para entregá-las ao povo de Israel. Mas quando ele desce do monte, ele se depara com o povo de Israel, que havia juntado seus pertences de ouro, derretido e feito um bezerro para que eles pudessem adorar. Porque eles entendiam que Moisés já tinha morrido e que Deus já os tinha abandonado. E esse ato levou o Senhor a ficar muito triste com eles, porque na lei que Moisés estava trazendo já se dizia: não se pode adorar outro Deus além do Deus de Israel. Não construirá para você estátua, nem de barro, nem de ouro, nem de prata, para que se possa adorar. E ali o Senhor diz que aquela nação, aquela geração que estava ali pecando contra o Senhor, ela não entraria na terra de Canaã. E então se entrega as leis. Moisés faz a leitura das leis ao povo de Israel. E lá em Deuteronômios, no capítulo 6, a gente encontra uma passagem específica que é importante nós trazermos à nossa memória para o que Deus tem a nos falar esta noite. Aonde no capítulo 6 ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a justiça, de todo o entendimento. E esta palavra será entendida e guardada no seu coração, e falarás a teus filhos ao andar, ao sentar-se, ao deitar-se, ao levantar-se. Você falará as palavras deste livro da lei, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao caminhar. Você falará para os seus filhos sobre esta lei. E então esta geração ela morre no deserto, e uma nova geração nasce no deserto. E essa geração é levantada por Deus junto com Josué e Caleb, e eles entram na terra de Canaã, conquistando a terra de forma poderosa e milagrosa. Uma nação que não conheceu Deus
nos feitos que tinha sido feito no Egito, mas que viu Deus atuando no que eles precisavam, que era a conquista de Canaã. Quem dirá derrubar muros somente tocando trombetas e marchando? Quem dirá fazer o sol parar para que uma luta continuasse? Quem dirá que essas coisas aconteceriam em uma batalha se não fosse o povo de Deus? Mas a Bíblia aqui, em Juízes, ela está dizendo que esta geração que nasceu no deserto, escolhida por Deus para entrar e conquistar a terra de Canaã, essa geração que era liderada por Josué, e Josué morre, e morre os anciões dessa geração, e a Bíblia vai dizer que apenas uma geração depois se nasce outra que não conhecia o Senhor e nem os feitos que Deus fizera. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, teve a geração que recebeu a lei, nasceu uma outra geração que conquistou a terra de Canaã, e a próxima geração já não conhecia o Senhor, já não conhecia os feitos que o Senhor tinha feito. E o que a gente pode parar e olhar para isso? Ana, a gente pode pensar assim, mas isso aconteceu em Israel há não sei quantos 1000 anos atrás. Isso não acontece mais hoje em dia, isso não acontece mais em nosso meio, isso não pode acontecer. Mas quando nós olhamos para Israel, nós vemos ela como um povo chamado e escolhido por Deus. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer à igreja que ela é a geração eleita, que ela é a nação santa, o povo adquirido de Deus. E quando nós olhamos para este texto, nós olhamos para a história de Israel, nós temos que entender que como Deus trata com Israel, Deus também trata com a sua igreja. Deus também nos trata, porque nós não somos diferentes de Israel. Há muito pouco tempo, estávamos escravos. Estávamos numa vida de escravidão do pecado, sobre o jugo daquilo que nos colocava como escravo. Uma coisa que não nos deixava com o nosso livre-arbítrio por completo. O pecado que nos aprisionava. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, enviou também um libertador. E esse não é um libertador qualquer. Não é só como Moisés. Moisés, sim, é uma das maiores pessoas da Bíblia. Mas ele é o próprio Deus encarnado. É o verbo vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, ele veio para que nós também pudéssemos celebrar a Páscoa, a nossa liberdade, o nosso jugo do pecado, a nossa escravidão. E agora nós estamos que nem aquela geração que estava no deserto, caminhando em direção a uma terra prometida. O apóstolo Pedro também vai dizer que nós somos peregrinos, que não pertencemos a este mundo. O apóstolo Paulo diz que devemos fitar os nossos olhos na cidade que está nos céus, porque é esta cidade que almejamos, é para ela que nós estamos indo, é para ela que nós estamos vivendo. E nós estamos que nem este povo, mas assim como o Senhor falou, ei, guarda a lei no teu coração, esconde ela no teu coração. O Senhor também está falando para nós. Guarde no seu coração, porque Jesus, ele repetiu as mesmas palavras que Moisés falou. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então isso não se passou, não se quebrou, isso continua sendo algo real para nós. Mas eu entendo que quando ele fala que nós devemos guardar no nosso coração, é muito além das nossas palavras, é muito além daquilo que nós possamos externar em palavras. Porque imagina, ele fale ao sentar, ao andar, ao deitar e ao levantar. Isso são praticamente todas as posições corporais que a gente usa no dia. Ou seja, a pessoa tinha que fazer tudo, se fosse olhar pelo lado literal,
falando da palavra, falando da lei. Então ele estava andando no caminho, e não farás para o Senhor teu Deus, não farás estátua perante o Senhor teu Deus, não matarás, não roubarás, não julgarás. Mas não era isso que a lei estava falando. Quando ela diz que desce no seu coração, ela quer dizer que o seu sentar tem que falar daquela lei, que o seu levantar tem que falar daquela palavra, que o seu andar tem que falar daquela palavra, que aonde você estiver tem que estar falando daquela palavra. Spurgeon vai dizer que se você tem que pregar em todo tempo, e se necessário for, use palavras. Você tem que estar em todo tempo pregando sobre essa palavra, mas se necessário for, use palavras. Mas algo que o Senhor tem tocado no meu coração já há algum tempo, e que tem entristecido, porque eu também faço parte disso, é nós olharmos para os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças, e vemos que talvez eles não estejam conhecendo a Deus na sua integridade. E o tema que eu trouxe para essa mensagem é: seja um missionário para as próximas gerações. Porque quando nós olhamos ao redor, nós vemos hoje a nossa sociedade entrando num sincretismo religioso, num sincretismo cultural, aonde tudo é permitido desde que seja bom para o seu indivíduo. Nós vemos pessoas que se dizem que são famosas, que são pessoas que têm um grande alcance e que se dizem cristãos, mas que nunca deixam de pregar, de cantar sobre prostituição, sobre traição. E quando nós olhamos, nós vemos que muitos cristãos estão seguindo e vendo essas pessoas. Por quê? Porque às vezes ele lê a Bíblia, porque às vezes ele fala de Jesus. Por quê? Porque para esta geração está se tornando conveniente ser cristão em alguns momentos, porque é necessário. Mas essas mesmas pessoas, essa mesma geração que se diz cristã, essa mesma geração que se diz conhecedora de Deus, é a mesma geração que não seguia mais pelo Espírito Santo, seguia pelas postagens, seguia pelos astros, seguia por tudo que se fala, defende tudo aquilo que a Bíblia diz que é contrária. Além de respeitar, e respeito todos nós temos que ter, mas são pessoas que dão a cara a tapa por aquilo que a palavra diz que é contrária. E a gente vê isso, e eu não estou falando só da nossa porta para fora, eu estou falando isso dentro da nossa igreja. E o que nós temos feito? Será que o nosso andar, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso caminhar realmente está mostrando esse Deus? Porque é fácil dizer que essa geração de juízes, que essa geração em que nós vivemos, é uma geração que simplesmente não está nem aí para Deus. Mas a Bíblia é categórica em dizer que eles não conheceram a Deus, eles não foram apresentados a Deus, eles não foram mostrados a Deus, eles não conheceram simplesmente o Senhor. E a gente vai continuar a leitura e vai ver que eles fizeram tudo o que a lei dizia que não era para fazer. E agora, vamos culpar a geração? Vamos dizer que é a geração que não quer compromisso? E o que nós temos feito para mudar isso? Será que o nosso levantar, o nosso deitar e o nosso caminhar está realmente mostrando a palavra de Deus para que eles a conheçam? Eu falo isso para irmãos e irmãs aqui esta noite que já são pais, para alguns que algum dia vão ser pais. Eu falo para jovens que vivem nessa geração, imersos nisso que nós estamos vivendo. E aí, o que você tem feito para ser diferente em meio a tudo isso? O que nós temos feito? Será que temos nos calado e simplesmente dito, deixa para lá? Um dia isso passa, Deus toca no coração deles. Ei, Deus quer te usar para ser um missionário para as próximas gerações. O Senhor quer nos levantar para curar uma geração inteira.
O Senhor quer nos levantar para sarar uma geração inteira. Se coloque à disposição. Pregue no andar, pregue no deitar, pregue no falar. Pregue em tempo e fora de tempo. A palavra precisa ser vivida e cumprida. O Senhor precisa ser o principal na sua vida, o principal nos nossos corações, para que possamos externar a glória dEle. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu sei, Senhor, que isso não é fácil de ouvir, e o Senhor sabe que nem eu gostei de ouvir, Senhor, o que o Senhor me falou, porque é responsabilidade minha também, Senhor. Senhor, olha para cada pessoa aqui que está esta noite, Senhor. Nos desperta a te buscar mais, Senhor, a te colocar no centro da nossa vida, para que possamos te externar, Senhor, em tudo que fizermos, que tudo venha a ser para a tua honra, para a tua glória. E, Senhor, usa-nos, Senhor, para sarar esta geração, para curar esta nação, Senhor. Que sejamos usados por ti, Senhor, porque esta nação precisa, esta geração está chorando, gemendo, porque não tem salvação, porque se acredita em qualquer coisa, o evangelho verdadeiro não está sendo mais pregado, Senhor. Senhor, não queremos uma vida fácil, nós queremos uma vida cheia de Ti, cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos usa, Pai, nos usa. Espírito Santo, levanta jovens, adolescentes, crianças, Senhor, pais cheios do Teu Espírito Santo, avós, anciões, Senhor, para guiar esta geração, Senhor. Em Teu nome nós oramos, Senhor, e acreditamos que o Senhor está falando conosco mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor.